Sejam todos muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce e estou aqui com o meu co-host Carlos Rafael. Carlos Rafael de novo aqui. E aí, Marcelo? Tamo junto? Ah, sempre, né, cara? Vamos lá para mais uma entrevista aí. E apresenta hoje quem a gente convidou para o Zoom Talk. Rapaz, hoje a gente tá com duas pessoas que vivem com a cabeça no ar, literalmente. Nós estamos aqui com o Queginaldo Nascimento e o Alisson Carmo, que são lá da União Táxi Aéreo. São empreendedores jovens aí que estão na área dessa transporte aéreo para todo Mato Grosso. Vamos falar um pouco aí da carreira deles e o que é viver nas nuvens, né? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria que vocês começassem já pelo... Vamos começar pelo começo. Sim. Como que surgiu a ideia de você, comandante, a paixão pela aeronave, pelo transporte aéreo, né? Ou seja, por voar. Como que surgiu essa paixão? Bom, vamos lá, vamos acionar os motores então, né? Que é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar o voo. Então, a gente começou na aviação de forma separada, cada um trabalhando em uma área, um ramo, não especificamente, né, nessa função. Eu venho desde o começo lá de uma empresa de táxi aéreo, onde eu comecei a faculdade, entrei como coordenador de voo e ali fui me especializando, fui crescendo. Em 2010 eu comecei a minha vida na aviação e fui trilhando esse caminho. Nesse tempo eu fui fazendo as horas de voo, fui me capacitando e nisso a gente, em 2018, acabou se encontrando, né? Eu, o Alisson e o nosso outro sócio, que é o Guilherme. E por viver tanto tempo nesse ramo da aviação e vendo várias coisas onde a gente gostaria de fazer, de mudar, fazer diferente, trazer algo diferente para a sociedade, um serviço diferente, e a gente não tinha esse poder porque a empresa não era nossa. Então, assim, na cabeça dos gestores, dos donos, eles tinham um conceito lá de faturar, e a gente via que o cliente ele precisava receber um serviço diferente, porque é um trabalho diferente, né? Não é você pegar ali, pagar uma passagem de ônibus, dividir o ônibus com 40, 50 pessoas e ir para uma linha específica que o ônibus faz. A aviação executiva, não. A pessoa, ela contrata aquele serviço exclusivo. Então, ela tem que ser tratada com exclusividade, com uma diferença, com um carinho diferente. E a gente via que a aviação ela tinha esse potencial, só que os proprietários, os empresários desse ramo, que geralmente não são da aviação, são empresários fora da aviação, que investem na aviação. Então, quando tem um investidor fora do negócio, ele quer saber do quê? Quer saber de lucro, quer saber só de receita. E nós que estamos na aviação, a gente quer viver aquilo de uma forma mais intensa, de você levar o passageiro de A para B e lá naquele destino ele agradecer todo o carinho que você teve com ele. É muito mais que uma prestação de serviço. Muito mais que uma prestação de serviço. É uma experiência. É uma experiência. A gente quer trazer, né, a união, a gente até... Né, não fugindo muito da pergunta, que foi como surgiu, foi justamente isso. O nome União, ele não foi à toa, desde quando começou. Então, assim, a união de três rapazes jovens que tinham essa visão de oferecer um serviço diferente para a sociedade. E aí que a gente fez essa união e numa reunião no shopping, no almoço, a gente falou, cara, vamos fazer... Né? Vamos fazer algo diferente, vamos ter essa proposta diferente para esse tipo de serviço, para esse segmento. E foi aí que surgiu, dessa conversa no almoço no shopping. Bacana, sim. Mas assim, eu queria saber até antes da união, o Queginaldo, a paixão mesmo pela aviação, assim, porque eu formei em advocacia, porque minha mãe, né, falou, faz direito. Você também foi assim? Não. Mas sempre tinha toda a família, tinha que ter médico, advogado, né? Tem aquela história. Né? Isso, tem as é meio empurrando, né? Tem que ter determinadas. Você tem as carreiras. Como é que você chega para os seus pais, ou sei lá, quero ser piloto de avião? Cara, da onde, assim, sabe? E como que é passar por essa etapa? A minha trajetória, ela, assim, eu não tenho, diferente de muitas histórias de pilotos, eu não tenho nenhum vínculo familiar com a aviação. O meu vínculo mais próximo da aviação é que o aeroporto ele está em Várzea Grande e eu nasci em Várzea Grande. E eu tinha um amigo que tinha uma chácara que antigamente toda aquela área do aeroporto era loteada para chacreiro. E aí a gente ia na chácara desse amigo e corria mais de 1,5 km para chegar na grade do aeroporto, na divisão operacional, ainda ficava meio longe. Mas dali a gente ficava admirando. E aquele sonho de garoto, de sempre querer
né, ser um aviador. Só que com a minha história, né, a minha família, ela não tinha condição, ela não tem condições, né, de pagar essa questão que envolve muito valor, é um segmento bem caro de se investir. E aí, no meu sonho, em uma oportunidade, eu comecei a trabalhar em 2006 no ramo de comunicação visual. Então, se precisar... Até porque, assim, muitas das coisas da empresa sou eu que faço, é arte gráfica, alguma coisinha assim, a gente vai, né? Que foi assim que a União começou. Eu acredito que, em questão de investimento para a abertura da empresa, eu acho que foi a abertura mais barata do Brasil em relação, né, a investimento. Porque a maioria das coisas nós fizemos, né? Toda a nossa experiência, nossa bagagem. Então, assim, eu trabalhei no ramo de aviação, no ramo de comunicação, desculpa. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa na Unic, que foi onde eu comecei o curso. Eu ganhava 90% do valor que era a mensalidade, né? Então, assim, e a minha família sempre me apoiou, me incentivando, né? E aí, quando eu comecei a faculdade, até interessante, quando eu comecei a faculdade, eu achava que era só entrar na faculdade e, né, vou fazer o curso, a mensalidade eu dou conta de pagar, eu nem sabia como que funcionava o processo de formação de um piloto. Aí, na primeira semana, começamos em 47 alunos, e aí, no primeiro dia, você tem que fazer 40 horas de voo, é tantos mil, você tem que fazer um exame, é tantos mil. Aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Ligou aquele e falou, cara, isso aqui não é pra mim. Aí, no mesmo dia, fui embora, refleti, pensei, conversei com meus pais, com a minha família, e eles falaram, continua, né? Vai continuando. E aí, fui persistindo, para pagar o exame de saúde. A minha família fez um festival de pizza, e assim, todo mundo se comoveu, consegui pagar o exame, fiz a prova do piloto privado em Cuiabá, e aí a família sempre ajudando e sempre aquela. Eu só tinha uma chance. Às vezes a pessoa vai lá, porque é mais ou menos igual tirar carteira de carro. Você faz a aula teórica, faz uma prova teórica, faz a aula prática, faz a prova prática. E eu não tinha chance de errar, eu sempre tive que, né, passar de primeira, porque eu não tinha condição financeira para um reteste, para continuar. Então, graças a Deus, né, tudo deu certo. E aí eu fui indo, tirei o piloto privado, tirei o piloto comercial, a família sempre ajudando. E em 2014 entrei numa empresa, em 2010 entrei numa empresa de táxi aéreo. Eu saí da faculdade, fui ser coordenador de voo, da parte de coordenação de voo eu fui para a parte de treinamento. Tudo isso foi me capacitando, que quando chegou em 2018, que foi a abertura da União, eu fiz todo, né, eu com os meninos, a gente fez todo o processo de certificação de nós mesmos. Então, assim, na época, 2018, para você abrir uma empresa, para você contratar um profissional que ia fazer os manuais, que ia falar com a ANAC, reunião, isso aqui, você gastava quase R$100 mil. E a gente não teve isso, porque nós fizemos, né? Então, assim, essa trajetória veio capacitando a gente para poder conseguir abrir a empresa. E assim que eu entrei na aviação. Uma bolsa que eu ganhei só uma curiosidade, no final do curso da faculdade, a gente começou em 42, eu acho, e terminamos em 8. Olha aí. E assim, só para, né, os ouvintes que não deixar às vezes, essa condição financeira barrar esse sonho ou barrar o seu objetivo, que é o mais importante, é você ter esse objetivo na vida, é que muitos desses, entre os 42 que desistiram, eram pessoas de família rica, que tinha condições, mas que não era realmente aquilo que ela queria. Então, o ouvinte que estiver ouvindo, se é aquilo que você realmente quer, vá em frente, que todos os obstáculos você vai conseguir contornar e atingir o seu objetivo. Cara, muito bacana. E o Alisson, você assim, a mesma coisa, né? Assim, hoje, você direito, fazer medicina. Mas o que foi? Você viu um aviãozinho um dia? Mecânico de motor, né? E de avião. Então, cara, como que é isso? Eu desde pequeno sempre tive curiosidade, assim, questão de carros, motores, sempre me chamou a atenção, né? E eu sempre trabalhei com meu pai tem um lava-jato, sempre trabalhei com ele nessa área, e isso despertou mais ainda em mim essa curiosidade de trabalhar na questão de motores, mas não aeronáuticos, não de aeronaves, de carro, certo? Até então, meu pensamento era fazer um curso de mecatrônica, me formar nessa área. Aí um dia, numa reunião de família, no final de semana, conversando com um primo meu, ele falou, tem uma amiga minha, hoje ele é mecânico
de carro, e na época ele também fazia, né? Então fui trocar uma ideia com ele, tirar um pouco assim a base como funcionava. Aí ele pegou e falou para mim, ó, uma amiga minha também tinha vontade, mas ela descobriu um curso de mecânico aeronáutico. Eu falei, mas isso existe? Até no entanto, né, a gente era um pouco, né, não tinha essa informação, falei, vou buscar saber disso aí. Aí me passaram, ele conversou com ela, né, passou essa informação para mim, aonde que fazia o curso. Aí eu fui atrás de saber. Antigamente tinha os aeroclubes, né, onde você consegue fazer a carteira de piloto, de comissário, de mecânico, Lá em agente. Santo Antônio que tinha um também, né? Tinham lá também, Ainda né? tem esse daí? Não, agora aqui em Cuiabá não tem mais. Na época, quando eu fiz o curso em comecei a fazer o curso em 2012 para 2013, chamava Aerovag, né? Aeroclube de Várzea Grande. Então, fui ali atrás e me ingressei, né, nesse ramo de curso, né? Praticamente, assim, um pouco parecido com o de piloto. Você faz o curso básico, aí depois você faz o curso especializado, e depois que você acaba o curso especializado, você faz a prova, né? Na época, não tinha prova aqui dentro de Cuiabá, eu tinha que ir para fora. Ou era São Paulo, Brasília ou Campo Grande. E é nessas condições também. Você tinha que passar por questão financeira um pouco baixa. Então, assim, a gente sempre que tinha que estar rebolando ali para não tentar reprovar. Então, assim, tinha o custo de passagem, tinha o custo de ficar em hotel, tinha o custo de você marcar a prova, que isso é pago também, nada de graça. Então, assim, conforme eu ia terminando, ia lá fazendo a prova, não consegui passar de primeira. Também me passou um momento ali de desistir, sabe? Teve uma prova que eu me lembro, eu passei, a minha primeira carteira que eu tirei foi de mecânico de motores, motopropulsor, né? Eu consegui tirar a carteira, como se fosse o advogado 1A ou B. Não adianta você só ter o curso, você tem que ter a carteira. Aí, para isso, você tem que ir lá e passar por essa prova. É um questionário, fica um fiscal de frente com você não pode nem olhar de lado, para não suspeitar que você está tentando roubar, um puxilho, alguma coisa. Então, uma coisa bem fiscalizada. Consegui passar na de mecânico, de motores, aí fui fazer de célula, né? Porque são 3 repartições, o mecânico, motores, células e aviônicos. Fui fazer a segunda etapa de célula, eu fiquei por uma questão, aquilo ali me acabou comigo. Foi, nossa, bati na trave, fiquei por uma questão e agora como que eu vou voltar aqui, passagem, marcar a prova. Tudo de novo. Tudo de novo. Aí estudei mais um pouco, firme, fui lá e consegui passar. Aí nessa trajetória de conseguir passar, de estudar e tal, eu conheci uma pessoa, o Jean Carlos, que hoje ele é meu compadre, muito meu amigo, considero como irmão, e ele trabalhava numa empresa de táxi aéreo também, inclusive foi onde o Queginaldo começou a carreira dele. Aí ele falou, como você está fazendo o curso de mecânico, eu vou conseguir alguma coisa para você lá dentro. Aí ele conseguiu me puxar para dentro dessa empresa, só que não como mecânico. Aí eu entrei como agente de aeroporto, que quando você vai embarcar lá no aeroporto, tem aquele pessoal que faz seu check-in, despacha as bagagens, né? Então o meu começo foi ali no aeroporto. Trabalhei 2 anos dentro dessa empresa, aí tentei para passar para manutenção, não consegui sair dela, aí trabalhei novamente, voltei um pouco no tempo, trabalhei um pouco de novo no Lava Jato com meu pai, para poder se estruturar, aí consegui entrar numa outra empresa também de táxi aéreo. Aí eu entrei como coordenador de voo e como gerente de pátio. Aí foram passando-se os tempos, né? Uma pessoa, o dono da empresa também começou a trabalhar com manutenção, aí foi quando eu consegui ingressar realmente na minha função de manutenção, de mecânico. E aí, né, nesse meio termo, foi quando o Queginaldo também entrou na empresa, estava eu e o Guilherme. Aí dentro todo esse círculo, foi quando aconteceu que a empresa não ia bem, acontecia as coisas, a gente via, a gente tentava, a gente dava o nosso máximo para a empresa poder crescer, só que na área onde a gente não atuava era onde a empresa não desenvolvia. E com isso a empresa faliu, a gente ficou a ver navios, sabe? Uma longa história que eu não vou entrar nesse mérito. Mas aí foi quando a gente sentou um dia, todo mundo assim, chateado com a situação, falou, vamos almoçar lá no shopping? Vamos. Aí sentamos lá, conversando, falei, cara, você é mecânico, tem conhecimento, você é piloto, eu sou piloto, eu sei mexer em papel. Eu mexer com papel. Então, assim, aí, todas as áreas que a empresa, todas as áreas que um táxi aéreo exige, a gente tinha conhecimento. A gente só não tinha o cash, o dinheiro para poder entrar, né? Mas a gente falou, vamos entrar com a cara e a fé e a coragem, entendeu? Montar o que a gente consegue montar
E assim a gente começou, né? Demos starts em 2018, não me lembro bem a data do dia, a gente foi lá, 2018. demos entrada na empresa e começamos a trabalhar. Aí foi nós processo, três, né? documento que vai, que vem, iniciou o processo, né, de certificação, e a gente continua ainda trabalhando e mexendo com esse processo, até que exigiu que a gente realmente A gente firmasse o pé e falou, não, agora é com a gente. E aí as coisas foram acontecendo, logo veio a certificação da empresa, e aí... logo assim, paz, né? Demorou um pouquinho. Esse tempo que ele trabalhou como gerente de pátio capacitou ele, porque logo que a gente começou a realmente ter que focar na empresa para realmente ela sair do papel, já apareceu um hangar para a gente administrar, né, que a União Táxi Aéreo, além de táxi aéreo, que é o transporte de passageiro, ela oferece esse serviço de atendimento, né, de outras aeronaves, e aí tudo foi se encaixando, a gente já conseguiu um hangar para administrar, ele já gerenciava pátio, eu já mexia com papel, o Guilherme já administrava bastante coisa também, então assim, tudo foi se encaixando e foi acontecendo, e a União foi só estruturando até ter a cara que tem hoje. Eu acho que é no momento certo, né? Tudo no momento certo. Tudo. A gente não deu nenhum passo que fosse assim, não, vamos fazer, porque tudo, assim, foi uma obra divina mesmo. Foi coisa que Deus foi colocando no nosso caminho. Sim. Capacitou, eu vejo isso, assim, eu tenho muito disso. Hoje eu tenho uma posição até, assim, de bastante conhecimento, porque lá em 2006, Deus já estava preparando onde eu estou hoje. 2006, lá onde eu comecei a trabalhar com comunicação visual, onde eu aprendi, eu não tinha computador em casa, não sabia o que era um computador, e aí eu fui aprendendo, fui mexendo com essa parte, que quando eu cheguei nessa situação, toda a parte de visual, a organização da empresa hoje, assim, eu tenho um nome bem conhecido que é lá dentro da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Dessa parte de táxi aéreo, o pessoal fala assim, Queijinaldo, vou lá olhar, vamos dizer assim, não preciso nem ir lá olhar o documento, porque eu sei que ele tem esse padrão, tem essa organização, né, que a gente veio construindo. Foi de agora? Não, foi desde 2006, onde a gente começa a se preparar e Deus prepara a gente para esse caminho. Que aí a empresa ela tem essa estrutura simples, só que é o que eu falei no começo da entrevista, ela é acolhedora, ela é humana, e a gente sente bem de receber esse cliente, porque a gente sabe que ele vai sair dali com uma nova experiência, um novo conceito do que é um táxi aéreo, do que é um atendimento humano mesmo, assim, não simplesmente um cliente, né? A gente trata essa pessoa como um amigo e não como um cliente. O cliente, você quer resultados desse cliente. E a gente trata como um amigo mesmo, como um parceiro. Até porque o segmento de vocês, Reginaldo e Alisson, os consumidores geralmente é classe A, né? A gente costuma falar que é um público assim selecionado, bem selecionado, porque gosta de coisas requintadas. Uma coisa, querendo ou não, a aviação é uma coisa cara. Desde quando você vai pegar um voo comercial, ele não é barato, e até desde o momento que você vai fretar uma aeronave particular para você estar trabalhando nisso, né? Então, assim, é um público bem restrito, então, assim, já é uma coisa diferenciada, então você tem que entregar o seu melhor. Sim. E é o caso nosso, da União Táxi Aéreo, de nós três, o que a gente passa para os nossos colaboradores lá é o quê? Você tá bem no que você tá fazendo, não é você tá fazendo a remuneração, mas você está fazendo pelo coração que você gosta de fazer. Só tem um pontinho aí em relação a isso, que é justamente assim, esse diferencial que às vezes passa despercebido e a gente não quer deixar passar. Nós da União não queremos deixar passar, que é o quê? É sim um serviço, né, um pouco diferenciado em relação econômica, só que muitas empresas tratam assim, às vezes você não leva o contratante, né, que pode ser uma empresa, uma multinacional, você leva o funcionário dessa multinacional. E hoje, antes o cenário, onde a gente trabalhou, o cenário era assim, é funcionário, então não precisa ser bem tratado, não precisa ter uma atenção especial, é funcionário dessa empresa, não é o diretor, não é o dono, então, vai de qualquer jeito, então a União, não importa quem seja. Se é o cara que paga ou a gente que vai lá e voa, para nós a experiência do voo tem que ser a mesma para todos. Justamente, para todos. E assim, voltando aí lá quando vocês estavam montando a empresa, hoje, o que é mais difícil para quem está começando um negócio de táxi aéreo? É a burocracia? É o investimento que é alto? O que você vê assim que é o maior empecilho, às vezes, para quem quer montar uma empresa dessa? Hoje o custo
E não é muito... Antigamente era burocracia. Era muito demoroso, era muitos empecilhos para você conseguir. Hoje é mais questão econômica mesmo. Tem alguns pontos onde exigem algumas coisas que acabam dificultando. Então, assim, para você abrir um táxi aéreo hoje, você tem que pagar salário de 5 profissionais de alto escalão para você dar entrada no processo. Então, assim, em vistas do... Os requisitos para você poder operar Você tem que ter esses pouco, profissionais para poder abrir a tua empresa. É um pouco difícil de você conseguir esse profissional. Se você conseguir, você tem que pagar um salário para ele, porque ele não vai dar o nome dele de graça e você não vai ter uma rentabilidade nenhuma. Então, assim, o táxi aéreo... Faixa de que hoje, para você iniciar hoje uma empresa dessa? Em valores? Mensal? É. Hoje, entre diretor... porque assim, é diretor operacional, piloto-chefe, coordenador de voo, diretor de operações, gestor responsável e gerente de segurança operacional. Vai dar em torno aí para você... você vai demorar, eu acredito, de 10 meses a 1 ano de processo, com um custo de uns 30 mil por mês, mínimo, só de salário, fora as taxas, né? Trabalhando ali, tá com o nome, mas não tá trabalhando fisicamente, entendeu? Não, só porque, assim, no nosso processo, eu indaguei muito, ANAC, eu discuti muito, justamente por isso, assim, até tenho vontade de fazer o curso de Direito, né? A gente tem um advogado aqui, mas é porque, justamente, assim, a gente tem essa vivência e, às vezes, ela quer uma coisa, só que ela não sabe como é que é a realidade. Então, assim, a agência... Ela regula, ok, é preciso, é necessário, só que ela não conhece a realidade do processo e do procedimento. Então, um exemplo, assim, a gente tem o programa de prevenção de álcool e droga na aviação, é um requisito obrigatório. Na época que a gente estava certificando, a ANAC exigia que a gente tivesse um contrato com um laboratório que ia fazer esses exames. Periódicos. Isso, e esse laboratório exigia que eu comprasse um kit para fazer o contrato. E esse kit tinha uma validade. Aí eu falei, ANAC, aqui está configurando venda casada. Como é que você só vai me dar um contrato se eu comprar um kit, se o kit tem uma validade e eu não sei quando eu vou certificar? Vou usar, então, como que eu vou dispor desse valor? Porque a certificação não depende da gente, né? É um processo. Justamente, e a gente não sabe quando. Então, quer dizer, eu tenho que desembolsar esse dinheiro. Exigências desnecessárias, burocráticas. Aí o que eles responderam? Ainda mais. Assim, tem a exigência, mas não sabe como fazer. Aí o que eles responderam? Não, tá ok, faz o processo, a hora que certificar, você manda o contrato. Perfeito, porque eu não vou precisar gastar um dinheiro, porque eu sei que quando eu certificar, eu vou precisar apresentar esse exame. Até isso, antes de começar a operar, ela quer ver o exame. Então, nada mais justo me poupar desse custo desnecessário. Perfeito. Então, assim, essas coisas que acabam ainda travando, né? O governo passado, ele deu uma ajuda na parte burocrática, então eu não entendi muito bem nessa parte, né? Mas tem aquela coisa do processo não ter mais que 120 dias, um processo aberto, que se você abrir um processo, se passou 120 dias que o órgão não te respondeu, você já pode começar a operar. Então, assim, a ANAC, ela hoje, se você tiver com o processo todo incorporado, que são 13 manuais, são esses nomes, tudo isso estiver ok, você protocolar na ANAC, se não tiver nenhuma não conformidade, em 120 dias você já está operando. E aí o tempo de demora para poder certificar fica a cargo do operador. Quando tem uma não conformidade, ele te manda. Se você estiver apto para responder ao mesmo tempo, já passa a responsabilidade para o órgão. Então, fica nesse bate-bola até chegar no comum acordo de cumprir o regulamento, que era isso que antes demorava demais. Você mandava um manual, demorava mais de 90 dias para ele analisar. Aí ele achava uma não conformidade, te mandava de volta. Tipo, achava não conformidade na página 20. Aí você respondia. Aí lá na página 35, isso, demorava 90 dias. Aí lá na página 35 ele achava outra. Aí te mandava de volta. Só que aí isso foi melhorando, eles foram analisando toda a documentação, mandando de uma vez só, né, todas as não conformidades. Isso foi melhorando a parte burocrática. Mas hoje a dificuldade para alguém que queira abrir uma empresa, eu acho que, assim, principalmente essa questão desses profissionais que são escassos no mercado, são caros e que você é obrigado a manter
para poder abrir. Até o pessoal lá do Rio de Janeiro, que a gente atende, que a gente também ministra instrução para os outros táxis aéreos, né? Eles estão com dificuldade em encontrar, né, pilotos habilitados para ser diretor de operação. Tem empresa, tem Eles aeronave, querem abrir o táxi prédio, aéreo, só mas que não Como é não que é o tem cargo aí, esse diretor do quê? diretor de operações. Aí, ó, diretor de operações, tá aí um cargo aí bom pra turma. Tá precisando pagando do bem, mercado, tá pagando bem. bem. É só ter as qualificações que tá pagando bem. Qualquer dúvida pode procurar os meninos aí do. Pode procurar, a É, gente vai tem estar que dizendo, indicar, vai indicar, cara, tem que bacana. indicar. Quem conseguir já sai com o emprego. Lá no Rio de garantido. Janeiro, hein? Dá pra pegar uma prainha aí. Ó, final de legal. semana. E assim, gente, além do tamanho dos aviões, quais as principais diferenças entre um táxi aéreo e o convencional, né? O transporte aéreo de passageiros convencional? De linha, né? De linha. Uhum. Hoje, assim, as aviações, elas são táxi aéreo regular e não regular, nesse caso, né? São legislações diferentes, com algumas particularidades. E o principal é que a aviação de linha, ela tem uma regularidade obrigatória. Então, assim, se eu tenho uma linha aérea e eu digo que eu vou de Cuiabá para Rondonópolis tal dia, tal horário, se tem Tem um que passageiro, cumprir. se tem Tem 10 que ir. passageiros, eu tenho que ir. Na nossa, não. A nossa já é por demanda. Então, é só quando tiver uma demanda ou o governo passado também aprovou a questão da gente poder vender assento fracionado. Então, antigamente, isso era contra a lei, não podia, né? Você pegar e, eu vendo uma passagem para você, eu vendo uma passagem para você, a gente faz o voo. Não, você era obrigado a ser detentor daquele voo exclusivo. Hoje a gente já pode... Consegue fracionar. Então, O que facilita, inclusive, valores, né? Valores. pro Eu consumidor. posso, justamente, assim, fazer uma venda Cuiabá-Aripuanã. Só que o passageiro só vai ficar lá e volta. Nessa volta, eu posso vender assentos voltando. vendo. Entendi. Para alguém Bacana. que queira voltar. Hoje em dia né? A gente pode é vender possível avulso fazer isso. Cara, eu tô aqui falando, tem app disso daí? A gente já Tem está um- pensando, Tô pensando nisso. nisso Tem um- pra fazer essa gestão. pô. tem uns no mercado já. Tem uns apps no mercado, só que não é específico do nosso estado e é mais assim para aeronave. Então assim, o cara lá no Rio Grande do Sul precisa de uma aeronave tal, dia tal no Mato Grosso. Aí essa empresa vai entrar em contato com as empresas e achar essa É aeronave porque para eu esse tô pensando que cliente. dependendo da situação, né? Se eu tiver como ter acesso a essa informação, eu deixo de fazer uma viagem na segunda para viajar numa quarta-feira num voo fracionado para Sinop, por Justamente, exemplo. a gente tá trabalhando isso no mercado e assim, justamente a dificuldade é essa. Na verdade, a empresa precisa colocar na cabeça do cliente o dia que ele precisa voar e não ele dizer o dia que ele precisa. E o que já acontece. Então, assim, a gente não vai lá e fala na Azul, Azul, eu quero voar dia 10 às 11 horas da manhã. Não, você tem que se adaptar para aquele voo. Isso acontece na linha regular. A gente queria trazer isso, né? A gente está trabalhando para trazer isso para não regular. Tanto no aproveitamento, no caso, eu já tenho um voo agendado para semana que vem, eu já começo a vender essas passagens de volta, porque eu já tenho. E quando não, a gente pode fazer em relação ao Estado. O Estado é muito grande, né? A demanda ela só não é maior até mesmo porque de estrutura. Né? Então, assim, a estrutura do nosso Estado ela ainda é precária em relação à aviação. É isso que eu ia perguntar. Autorizações, aeroportos e pista de pouso reguladas, mas não são todas pistas de pouso, né? Você tem esses valores, esses dados, quantas autorizações, pistas de pouso tem para fazer? Como é que funciona isso? Em específico, eu não sei quantas pistas a gente teria homologado. O processo é assim, a pista ela precisa passar por uma homologação ou uma certificação. A homologação, quando ela for administrada por um órgão público, e registro, né, que a certificação é quando for particular. Então, ela precisa ser, a gente fala no geral, homologada, mas ela ou é registrada por uma pessoa particular que tem uma fazenda, alguma região registro, né? que a pista é de responsabilidade dele e dele para a operação dele, que pode ser utilizada para os outros operadores. Precisa da autorização da ANAC. Isso Sim. é feito, esse registro é feito junto à ANAC. É um processo E que a você faz de homologação? homologação de pista. Hoje, nos nossos 141 municípios, a gente tem muitos lugares que não tem essa estrutura. É isso que eu ia perguntar. Nos 141 municípios, teria pontos de pouso? Em sua maioria não tem pista
e aonde tem, elas não são homologadas, no caso, certificadas, né? Até a gente aproveita aqui a grande audiência da Zoom para justamente fazer essa chamada também, porque a União, ela também tem essa preocupação justamente, e é o que a gente sempre fala, é que assim, a gente pede para os prefeitos, né, junto com os deputados, para junto com o governo, homologar o máximo de pista possível. Por quê? Para a gente ter condições de operação. Então, às vezes, na campanha lá do prefeito, do deputado, ele quer que o avião pouse num certo município, só que não é homologada essa pista. Então, a gente não pode operar. E aí, não visando só essa parte, o que a gente chama mais atenção é que, assim, a aviação, querendo ou não, ela leva prosperidade para o município. Sim, né? Ela com leva certeza. várias coisas de benefício para o município. E o principal que a gente sempre vê, né, que eu sempre falo, o principal de tudo é guardar a vida. E se você tem no seu município uma pista homologada e balizada para operação noturna, você vai salvar vidas. Porque se você tiver uma emergência, imagina lá em Colniza, né, uma emergência de alguém que está passando mal, um infarto, alguma coisa precisa ser removida. Para ele chegar de Colniza para Juína ali, que é uma estrutura melhorzinha, ele vai levar quase 10 horas numa estrada de chão, dentro de uma ambulância, e vai correr mais risco. Então, se você tem uma pista homologada e balizada, né, você pode mandar uma aeronave que pode sair de Cuiabá em até 3 horas, já pegou o cara e já levou para São Paulo. Mas a logística, o tráfego aéreo tem muito a melhorar. Tem muito que melhorar em Mato Grosso. Isso. Políticas públicas para isso. Nosso estado é muito grande, a acessibilidade é difícil, né? Então, assim, a aviação... e você fomentando isso, você consegue baixar o valor, o custo, para viabilizar o máximo possível. Então, se a gente conseguir gestões para diluir esse custo operacional, você vai movimentar muito mais. E aí você consegue também, no início da entrevista eu brinquei, né? Você consegue atender outros consumidores de outras classes. Justamente. É o que acontece, assim, em estados menores, até a nossa densidade geográfica ela é favorável para se lucrar, mas é desfavorável em relação à estrutura. Né? Você vê em outros estados, Minas, São Paulo, você decola com a aeronave, a cada 15, 20 minutos, você olha para baixo, você vê uma pista asfaltada e balizada. Em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, você decola, você vai ver uma pista depois de quase 1 hora de voo. O resto é mata, o resto é fazenda, e você não tem essa estrutura. Então, assim, se você tem como interligar com menor custo vários municípios, você consegue fazer uma linha onde você pega um aqui, leva 2 ali, pega 3, e aí isso dilui o custo. E você consegue justamente alcançar esse público que hoje não tem nessa condição de estar voando numa aeronave. Que ficou o recado aí para a Assembleia Legislativa, o governador do estado aí, né? Sim. Demanda aí deles, né? Para fortalecer e fomentar aí o plano do tráfego aéreo aqui em Mato Grosso. Só tende a desenvolver mais cada município. Turismo, agronegócio, só benefício. Todo mundo ganha. Só benefício. Essa é a vantagem hoje em dia que a gente fala do táxi aéreo, né? Que é uma coisa mais exclusiva, mais particular para você poder movimentar mais rápido o seu negócio. Só que tem regiões que a gente fica um pouco restrito nessa questão. Eu preciso ir em tal lugar, mas tal lugar não tem pista. Então eu tenho que ir num lugar que é mais próximo. Mais próximo para pegar um carro depois. Mas aí vamos supor, o tempo de viagem que o cara vai perder de ir do ponto A ao ponto B por não ter a pista homologado ou não ter uma pista, vai praticamente empatar com o tempo que ele gastaria. Maior que o tempo de voo. Infelizmente é a nossa realidade hoje, né? E o principal que esse programa seja usado para isso também, para as pessoas debaterem, discutirem, levantando essa bandeira, chamar atenção para isso. São coisas que às vezes passam despercebido, né? Pela grande maioria da população. É porque a gente que está operando ali praticamente, né, o tempo todo, então a gente já conhece bem, já sabe como que é um pouco a dificuldade, né? Então a gente puxa um pouquinho isso aí para poder dar esse alerta e conseguir essa força para poder estar melhorando o desenvolvimento, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho que ele deu da questão da falta de estrutura e tal, para falar da questão da segurança. Deve ser uma das questões principais do negócio de vocês, né?
principalmente do Alisson, que cuida da mecânica, manutenção. entendeu? E que ele se dá um problema lá em cima, né? Cara, Aí É o problema. gerenciável, mas É o que eu um costumo pouco brincar mais com eles. crítico, Quando né? vocês estão voando, eu não quero ligação de vocês. Não me ligue. É um pouco mais crítico. E essa questão da segurança, como que vocês trabalham isso lá? Quais são os protocolos que vocês usam, né, de segurança, para garantir mesmo que seja uma experiência segura para o usuário? Sim. Eu vou falar pela especificação do tipo de aeronave que nós temos, né? Mas é praticamente o padrão que se segue, né? A legislação ela cobra isso. O nosso tipo de aeronave ela tem que fazer a manutenção por calendário ou por hora. Depende da utilização, né? No caso do táxi aéreo, quando a gente costuma usar um pouco mais, a gente trabalha por hora. Pessoas que têm aeronave, que não trabalham muito com ela, faz na questão do calendário. Mas a cada 50 horas é feita uma manutenção, aí você tem o fabricante da aeronave, ela emite um manual que você tem que seguir aquele manual, entendeu? Não é da tua cabeça. Você tem um manual que você segue, a oficina segue, todo ano você paga as atualizações do manuais, entendeu? Então, assim, é uma coisa que sempre está atualizando, por mais que a aeronave seja, vamos supor, um ano dela seja antiga, mas o manual está sempre em atualização, então você sempre está ali acompanhando detalhadamente a manutenção. Então, a cada 50 horas você tem que fazer a manutenção, é feito, no caso, a troca de óleo, todo o sistema que a gente tem que cuidar, né? Então, é dessa forma que a gente consegue fazer a programação da aeronave e é aquele negócio. Tem que trocar isso aqui? Troca, não dá um jeitinho. E outra coisa, você vai comprar as peças, os materiais, toda peça, desde uma porquinha a um motor de um avião, vamos colocar assim, né, da parte menor para a parte maior, ela tem um documento de rastreabilidade, que a gente chama de form. Então, toda peça que você troca na aeronave, ela tem esse registro. Então, quando vai para a manutenção, tudo que você trocou, é feito um registro, é feita uma documentação, é deixado arquivado na manutenção, é arquivado no táxi aéreo ou na aeronave, que no caso seja particular, para ter esse registro. Por quê? Porque a gente é cobrado em cima disso aí. De vez em quando a gente passa por auditorias, a ANAC vem fazer auditoria sobre a operação, sobre a manutenção. Então, assim, feito essa cobrança, direto tem. Então, assim, desse motivo, por se tratar de um avião, tem que ser a forma mais segura possível, e também porque a gente tem os órgãos regulamentadores que cobram, entendeu? E o órgão é assim, fez, tem que fazer, se não fez, suspensão, multa, então assim, é cobrado, é feito rigorosamente, entendeu? É onde nós trabalhamos com a nossa segurança operacional. E é importante esse assunto, né? É porque justamente um ponto que muitas pessoas não conhecem em relação à aviação. Ou conhecem e ignoram, mas é um fato que são os táxis aéreos clandestinos, né? Então, assim, não sei se vocês conhecem, mas são pessoas que têm aeronaves particulares que utilizam para comercializar. Para poder conter o custo que uma aeronave porque isso. não é barato. Ou então, como é que fiscaliza isso? Então, aí a ANAC ela faz fiscalizações, só que é uma fiscalização ainda um pouco deficiente, porque eles trabalham da forma ativa, que é estar nos aeroportos e abordar as aeronaves que pousam naquele aeroporto. Então, assim, às vezes... Eu te pergunto, tem funcionário suficiente para fazer não isso? Tem funcionário porque suficiente. É uma fiscalização presencial. Hoje, com a tecnologia, quando a ANAC está fazendo uma fiscalização em um certo aeroporto, os grupos de WhatsApp já bombam, e aí então, as pessoas param de pousar lá porque sabem que pode cair nessa fiscalização. Então, assim, o que eu queria dizer em relação a isso? Em relação à segurança, qual é a diferença de hoje você contratar um táxi aéreo clandestino e uma empresa de táxi aéreo regulada? É que essa regulada, ela passa por uma inspeção, que nem o Alisson falou, a cada ano. Todo ano é feita uma avaliação de conformidade em relação à documentação, operacionalização e treinamento desses profissionais do táxi aéreo. Todo ano. E aqui, no táxi aéreo clandestino, não. O cara ele pode voar
10 anos sem passar por uma regularização. fiscalização, né? O próprio programa de manutenção do fabricante ele é diferente para essa pessoa do avião particular e para o táxi aéreo. Hoje, um motor aeronáutico, para um táxi aéreo, ele tem a validade de 1.800 horas. Esse Mesmo motor no particular, ele pode voar mais de 1.800 horas. Só que aí esse proprietário precisa passar por uma regra de inspeção, que aí você não sabe se ele passa. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção para a segurança? Às vezes, esse táxi aéreo clandestino, que é esse proprietário, ele cobra R$200 mais barato na hora do táxi aéreo. Que isso, R$200 pode dar um pepino lá em cima. Então, aí essa é a atenção. Porque, Baratos assim, não sai caro, táxi não. aéreo, Sai a vida, assim, né? ao olho nu, às vezes, eu vou pagar R$200 mais barato na hora aqui, só que ele não passa por um treinamento. Nós, pilotos, passamos por treinamento anual. Todo ano a gente passa por um treinamento de capacitação. A cada 6 meses, uma avaliação de capacitação e esse profissional a cada 2 anos. Que ele vai fazer um voo de teste para ver se ele está capaz. Então, assim, às vezes o táxi aéreo ele é mais caro porque ele é mais oneroso, né? A burocracia, os impostos, tudo isso que envolve nessa operação, mas é para garantir a garantia da segurança. É para garantir a qualidade e a segurança no serviço. Então, assim, agora a gente está tendo até esse debate. Às vezes o próprio cliente fala, mas fulano é mais barato. Só que a gente sabe que não é táxi aéreo. Né? Então, assim, a gente fala, ele está te cobrando isso, então a hora dele tá cara. Porque se ele tá te cobrando tudo isso por não ter todos esses encargos, a hora dele tá cara. Pode mandar ele abaixar mais uns 40% desse voo. E aí você... É o que às vezes os Sim. clientes brincam, né? E aí, mecânico, tá tudo certo aí, não amarrou nada com arame aí, né? Mas mal ele sabe que a manutenção ela é a parte fundamental também da segurança operacional, mas todo esse envolto em torno do táxi aéreo, da operação da aeronave também é 100%. É o piloto, é o cara que foi te atender, entendeu? É o mecânico que fez a manutenção, é a documentação da aeronave se está em dias. Então não é propriamente dito só mesmo a manutenção, tem toda uma série de documentações que vai tornar o voo seguro, né? Não, você não pode brincar com isso, Não, cara. Você está de transportando forma alguma. vida, né, cara? Isso Não mesmo. pode não dar brecha. Não tem dinheiro no mundo que pague uma vida. Então, Você Ainda tem mais que se ele- garantir a sua vida, a vida de quem está a bordo e a vida de quem está lá embaixo. E aí, São todos aproveitando isso, uma coisa curiosa que eu queria até perguntar. Já teve um voo difícil? Já teve um momento difícil, assim? Difícil, digo assim, conta ou, aí, cara. ou curioso, ou de algum passageiro, Passou ou aquele- de alguém... já teve Vou algum usar a caso? expressão, põe o pi aí, Noto. Passou aquele cagaço. Né? Eu tive uma situação, graças a Deus não tive isso, né? Posso relatar 2 situações, até 3 situações que eu tive em voo, que uma, inclusive, né, o Alisson estava junto. Nós fomos fazer um voo de Cuiabá para pegar um passageiro em Barra do Garças e o tempo estava fechado, né? Bastante chuvas. Então, assim, uma das maiores preocupações na aviação é as condições meteorológicas, né? Isso aí a gente tem que gerenciar, porque realmente isso aí derruba avião. E o máximo foi isso, assim, a gente entrou numa condição onde tinha segurança, né? Porque também tem isso, às vezes o passageiro, ele fica com receio de o avião estar balançando, aquela turbulência, mas a gente tem um nível de segurança onde você vai ter esse desconforto, mas não vai ter risco para a operação. E uma dessas foi justamente isso, né? Tava bastante turbulento e aí as coisas voando lá dentro do avião. E eu falando pra ele, calma que nós vamos chegar. E aí, chegando em Cuiabá, acho que não deu para pousar em Cuiabá, né? A gente pousou acho que foi Santo Antônio ali, né? Que é próximo. E aí acabou, né, dando certo. Então, assim, é mais essa questão meteorológica. E eu tive uma situação de uma pousada no Pantanal, do Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Que quando eu pousei aí antes de sair da pista, o pneu furou. Caramba, pneu furou. O pneu furou. E aí eu consegui livrar a pista, porque também é um transtorno. Imagina, tinha um avião da TAM para pousar, as outras companhias. Se você para na pista, aí acabou. Os caras têm que ir embora para outro aeroporto. Aí o cara que tá lá no avião já... Né? Mas vai fazer o quê, né? Então aí eu consegui livrar a pista, tudo. Aí o pessoal do aeroporto veio, né? Deu apoio. Mas assim, não tive essa situação de uma emergência mesmo, né? Mas na empresa onde a gente trabalhava, o pessoal já teve uma situação de perda de motor em voo.
né? Só que assim, aí também entra as condições, né? Ele estava alto, estava no voo de cruzeiro, ele conseguiu achar uma pista, veio descendo até conseguir Pousou pousar na em mão. segurança. Cara, na cabeça do passageiro é só grito, né? Que deve acontecer numa hora ou dessa. não. É todo mundo Ou- quietinho ali. E o piloto pensa o quê numa hora dessa? Então, aí numa hora dessa entra essa diferença entre o taxiário clandestino treinamento, e o experiência, particular, né? treinamento do cara, Nós passamos por muitos treinamentos, são mais de 8 treinamentos, a gente faz treinamento de selva, treinamento de interrelacionamento entre tripulante e entre passageiro, né? A gente faz o treinamento de segurança operacional, então todo ano a gente está renovando, faz treinamento da própria aeronave todo ano, todos os procedimentos previstos de emergência e a própria experiência, né? Que traz essa tranquilidade, você saber o que você tem que fazer e utilizar os recursos. Então, assim, são várias etapas dessas situações de emergência. Uma coisa é se eu tiver uma pane após a decolagem, uma outra se eu tiver em voo de cruzeiro, outra se eu tiver em descida, condição de terreno. Então, se você tá voando uma região de plantação, cara, você vai pousar ali, vai danificar a aeronave, mas você vai salvar as vidas, entendeu? Tem a segurança Agora, de se você salvar, tem né? uma pane logo após a decolagem, é um pouco mais crítico, você está a baixa velocidade, baixa altura, muitas vezes as pistas estão no meio da área urbana, então você não tem muito recurso. Então, tudo isso, né, vai... É por isso que vocês estudam para isso, né? Justamente, Então, vai trazer aquela tranquilidade A de você saber o que fazer A numa máquina, situação ela é uma dessa. máquina, ela tá sujeita a acontecer qualquer Sim, coisa, né? Sim, Como nós, com né? certeza. Mas essa é a diferença que traz o conhecimento, o estudo, o Sim, treinamento. a qualidade do profissional isso, que tá operando. né? tudo que a gente já passou nas empresas Mas anteriores para poder... Vocês contando essa história, com certeza vocês assistiram, eu não vou lembrar o nome do filme. Que o cara pousa ali em Nova York, ali, o voo. Aquele Hudson? Isso. Ah, sim. Depois até ele foi processado, né? O cara Isso. salvou um monte de vida ali, né? Isso cara? é muito... Na verdade, Preparadíssimo queriam ele, né? culpá-lo É. e ele provou que foi a melhor decisão. Preparadíssimo, A decisão mais preparadíssimo. assertiva. Foi uma prova mais simples, não sei se você lembra do fim do filme, mas assim, ele pousou no rio, né, porque não dava, pousou no mar porque não dava tempo de voltar para o aeroporto, né? Aí o pessoal da fábrica da aeronave, da empresa, foi lá e pousou, simulou a mesma Fizeram pane, simulações. com o mesmo peso, pessoal, tudo igual, né? E provou para ele que dava para poder pousar no aeroporto. No aeroporto. Aí ele, tipo assim, sentenciado já, né? Ele falou assim, só tenho mais uma pergunta a fazer. Aí autorizaram ele perguntar, né? Quantas tentativas vocês fizeram? Aí... Não, eles falaram 30 e poucas tentativas. Aí ele falou assim, eu só tive Só tinha uma. tive. Então, assim, eu chego até a Arrepiar, arrepiar, porque eu a gente também. é do ramo, Sim. a gente sabe que Ele só ali teve uma. só tem uma É tentativa. uma tentativa. Quando você está no simulador, lógico, você vai testar a sua capacidade para poder executar da melhor maneira possível, né? Mas quando você está na vida real, é totalmente diferente. Mas E uma grande observação que ele fez também durante tudo isso, e que realmente acontece, é que quando eles começaram a fazer essas simulações para mostrar que era possível, já se sabia o que tinha acontecido. Ele teve que entender todo o cenário, o que estava acontecendo, como é que foi, quais são as opções. Então, quando você já sabe que vai acontecer, você tem uma ação, você tem uma resposta mais rápida. Isso. Quando você tem que entender o cenário, você já perdeu mais de 30, 60 segundos para entender o que está E acontecendo. na aviação, Sim, cada também segundo vale vixe, muito. nossa, E faz toda a diferença. eu até digo, acho que o piloto é uma das profissões mais injustiçadas, eu acho, sabe? Porque o cara tem milhares de voos e às vezes sofre um acidente e é reconhecido por uma único- situação. por uma Isso situação é que às vezes nem complicado. Às é vezes culpa um dele. julgamento que não é... Porque sempre quando cai um avião, a culpa é o piloto. O piloto é Isso, culpado. é. Né? Eu acho que é uma das profissões mais injustiçadas. E um acidente eu é sempre entro no avião, vários fatores. Eu que entro no envolvem avião, um tenho um acidente. costume, eu oro. E peço pela vida do piloto. Se eu falo, Senhor, capacite ele. hein? Porque se ele viver, você tá vivo. Cara, mas esses meninos têm outra experiência legal aí também, viu, Marcelo? Ah, é? A gente tá sabendo aqui. Que eles levaram, conduziram aí a Juma, a turma toda da novela Pantanal. Entrou gente famosa lá. Diz que a turma aí. Dentro dos aviões da Como União. é que foi? Deu essa assistência toda aí pro elenco da novela Pois é. Pantanal, Sim, cara? a União Taxiaérea ela fez toda a parte logística, né, a parte aérea
de todo o elenco e produção das gravações da novela Pantanal. Fizeram amizade com Então, a turma, assim, tirou foto. Nossa, com demais. ele. O pessoal até hoje manda mensagem, conversa. Né? A gente criou essa relação porque realmente foram, acho que 7 ou 8 meses, né? Junto com esse elenco, gravando todo dia. Nós ficamos baseados nas fazendas, foram várias fazendas envolvidas. E a gente acordava, tomava café da manhã, transportava, trazia de volta dos cenários. Tinha vez que fazia até parte E aí, da Do gravação. elenco, né? Vocês apareceram lá na figurantes gravação? lá, em alguns takes, alguns assim, sim, a né? gente Que legal, ajudou a aumentar o volume. Artista global, os caras. aí, ó. Porque dificuldade de achar De achar pessoas, Sim, né? vocês estavam E ali. aí teve a festa lá do José Leôncio, o churrasco, não sei o quê. Vocês estavam na festa. Aí você fica tinha aí que no estar ali fundo. fazendo volume. Então Legal, foi uma que legal. experiência, foi assim, o primeiro grande trabalho, né, da União Táxi Aéreo. A gente tinha recém-certificado e graças é aquilo que a gente falou no começo, né? É Deus, Deus foi Preparando Preparando colocando você. no nosso Certo, né? caminho. E isso aí caiu assim, deu uma visibilidade, uma repercussão para a empresa, né? E hoje a gente recebeu a placa, né, essa semana passada da pesquisa do pessoal do Top of Mind lá, do primeiro de 2023, né? Nós fomos o número 1 em quesito da parte de atendimento, transporte aéreo. Nosso nome foi em primeiro lugar, o mais lembrado. E essa experiência veio só a somar. E hoje a gente está aí, ainda plantando muitas sementes ainda para lá na frente a gente poder colher esses frutos. legal, né, Foi Marcelo? muito bom em questão de visualmente, profissionalmente também, né? Porque lá era clareou o dia, escureceu o dia inteiro voando. O Teve pessoal- dias de fazer 16 voos no dia. Isso. Porque O pessoal era elogiou muito, muito assim. assim. A gente teve participação na parte do Covid. A gente levou vacinas lá para o pessoal tomar, levou profissional de saúde. Né? Isso, foi um serviço muito, assim, o pessoal da produção da novela é pessoal espetacular, assim, humano. A gente só tem a agradecer mesmo, agradecer a Deus por essa experiência e a todos os envolvidos, né, por ter recebido a gente da forma que a gente foi recebido. Uma empresa criada em 2018, né? E com 4 anos de atuação já faz um grande trabalho disso. É providência divina na vida de vocês, né? Parabéns. E aqui o Zoom Talk a gente tem só recebido gente fera, né, cara? Sim, com certeza. Que bom ouvir a história de vocês, o testemunho de vocês, é importante para deixar os telespectadores aí convictos de que vale a pena persistir. Sim, né? com certeza. Saíram de uma empresa falida, né? Eram trabalhadores de uma empresa falida, se reencontraram aí, reconstruíram, juntaram as peças. Acreditaram, né? Acreditaram. Montaram um negócio. Primeiramente é não perder a esperança, né? Não perder a vontade. Se você tem um sonho, corre atrás, vai que vai conseguir. Sim. Às vezes não chega no momento que a gente quer, né? Porque nós seres humanos quer tudo para ontem, né? Mas não é do nosso plano, é o plano de Deus. Então, assim, tudo tem que ter persistência. Sim. Onde você tá tem que ter persistência. Dá o seu melhor, faz o seu melhor, que vai acontecer. Assim como aconteceu com nós, acontece com Ter todo fé, mundo. porque até quando não dá certo ou até quando dá errado, é para você aprender para lá na frente você conseguir, né, dar o Faz parte do próximo passo. amadurecimento, né? Então, às vezes, a gente não está preparado para aquele próximo passo e acha que ali é o fim. Então, ali é só uma capacitação para você refletir, pensar e aí sim estar pronto para o próximo passo. Porque não adianta você querer chegar lá na frente sem ter a experiência de conseguir manter aquilo. Então, a gente sempre chama para isso. Acredite no seu sonho, tenha fé que tudo na vida vai dar certo. Muito bom, muito legal. E eu queria agora mais uma curiosidade assim, minha pessoal, para o futuro, né? Assim, a gente vê que a parte de transporte mesmo de passageiro aéreo está mudando no mundo, né? Existem novas tecnologias de transporte surgindo. Como que vocês avaliam isso? Assim? Vocês acreditam que vai haver uma mudança mais rápida, mais demorada? Vocês esperam essa nova fase? Eu acredito assim, a tecnologia... Muito se perguntava, né, justamente, mas e quando o avião pousar e decolar sozinho? O que vai acontecer com a profissão de piloto?
Essa tecnologia, ela já existe há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos, as aeronaves elas já são capazes de decolar e pousar sozinha. Aí, a pergunta que eu fazia para a pessoa que me falava isso, falava assim, mas você teria coragem de entrar dentro de um avião se soubesse que não tem uma pessoa lá? Aí ela fala, não. Bom, então, esse ponto... Você teria, Marcelo? Mas as coisas... avião não tripulado? É uma mudança de paradigma. Não, você iria entrar no avião? Cara, sem piloto? Depende. Porque assim, eu já sou um cara que opera drones, entendeu? Então, assim, eu conheço a tecnologia. Eu teria dificuldade. Eu entraria, acho que a maioria teria dificuldade, mas assim, só que aí essa discussão ela já deu um passo justamente por isso. Pelos drones, pelas aeronaves elétricas, pelas próprias pessoas terem a capacidade de hoje, né, num futuro, não sei se próximo ou um pouco mais distante, ter o seu veículo próprio, né, de sentar ali como se fosse um drone com cabine, ele entra e vai embora. Jetson. Então, assim... Mas então, tem assim, já, né? Sim, tem tecnologias, tem protótipos, já está acontecendo isso. A Uber ia lançar, né, acho que nos Estados Unidos. Eu vi alguma coisa assim. Já ia começar a operar já. De aeronave? Que você entra dentro, você ela vai sozinha. E ela vai sozinha. Caramba. Então, assim, talvez uma realidade próxima para um país mais desenvolvido, com uma estrutura, sim. né, com... A gente não tem nem pista. Porque a gente sabe como nós... vai demorar ainda. Como nós operamos, né? Então a gente sabe um pouco que a dificuldade, questão de legislação para isso e também a infraestrutura para poder fazer isso funcionar. Então, assim, que vai acontecer, a gente acredita que mas vai demorar, porque antes de você ter um carro que você entra e voa, você tem que ter uma legislação para poder trabalhar com ele. Não, igual ele falou, mudança de paradigma, de cultura, né? Muita... A pessoa confiar na tecnologia, né? Querer usar a tecnologia, né? Sim, que tá ali. E a União vai acompanhar isso, né? Sim. Então, assim, a União ela vai, à medida que as coisas forem evoluindo, hoje em dia já a gente vai acompanhando. Hoje em dia já se tem uma aeronave que ela é equipada mais ou menos com esse padrão. Vamos supor, o piloto decola, tal, ele dá um mal súbito e vem a óbito. Ela tem um sistema que ela mapeia toda a região, só que aí a gente volta de novo para a questão da infraestrutura da onde estiver, vamos supor, do estado. Ela vai mapear onde tiver um aeroporto homologado, né? Aí vamos supor, o piloto vê a órbita. Então tem um lugar que você aperta um botão, essa aeronave ela vai puxar todas as informações ali próxima e ela vai para o aeroporto mais próximo e pousar. E ele vai entregar o avião em cima da pista e parado. Sério, cara? Só que para isso precisa o quê? Tem que ser um lugar que tem aeroporto homologado, tem muitas atualizações de sistema. Então é muito investimento para poder muita coisa gerar, ainda, né? Que a gente sabe que... Hoje em dia, quem tem esse tipo de aeronave é quem tem muitas condições, porque o preço dela... de uma aeronave, vamos supor, do dia a dia que você trabalha, você compra 10 aviões para comprar ela, entendeu? Então, assim, Mas já essa tecnologia, né? Ela já tem esse suporte de fazer isso, entendeu? Mas tem envolve muita coisa em volta. Eu acho que pro táxi aéreo tá mais próximo, mas acho que de passageiros aí, eu acho que já de linha, né? Eu acho que de grandes aviões, eu acho que já é mais complicado. Né? O consumidor ia ficar meio... Eu ficaria ressabiadíssimo, cara. Você não vai entrar, né? Demorar para eu acreditar. Não teriam coragem. Não. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso Zoom Talk de hoje. Eu queria agradecer a vocês por terem vindo, por ter trazido todo esse conhecimento para a gente, para o nosso telespectador, por falar um pouquinho da questão das empresas aéreas, do dia a dia de vocês. E quer complementar alguma coisa? Marcelo, foi mais um Zoom Talk aqui com duas pessoas fantásticas aí que nós conhecemos, o Queginaldo e o Alisson, jovens empreendedores que deram aqui para nós uma lição de como é a vida, né? Cada um com a sua dificuldade, ali contou história aqui que fez rifa de pizza para conseguir pagar o curso. Isso aí. E é sobre isso, e hoje aí estão tomando os ares de Mato Grosso, né? Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação do programa. Por deixar nós
abrir um pouquinho aí da nossa experiência, do nosso profissionalismo. Obrigado vocês por compartilhar a história de vocês conosco. Obrigado. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais um Zoom Talk e agradecemos a você que nos acompanhou até agora e continue nos acompanhando. Não se esqueça de... Se inscrever e ativar o sininho. Ele sempre esquece do Se sininho. inscreva e ative o sininho para acompanhar aqui os nossos podcasts, as nossas entrevistas. Curta e comente esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Obrigado, pessoal, e até mais. Até mais. Forte Tchau, tchau. abraço. Tchau.